Desemprego Brasil, 7% no 1T 2025. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 7% no primeiro trimestre de 2025. Um aumento de 0,8% em relação ao trimestre anterior, mas uma queda de 0,9% em comparação ao mesmo período de 2024. Apesar do aumento, essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em março desde 2012. O número de ocupados caiu 1,3% no trimestre, mas cresceu 2,3% no ano, com rendimento médio real habitual recorde de R$ 3,410. Houve aumento no número de trabalhadores com e sem carteira assinada no setor privado em relação ao ano anterior. A taxa de informalidade ficou em 38%, e a população fora da força de trabalho aumentou 1,2% no trimestre. A taxa de subutilização foi de 15,9%. O aumento da taxa de desemprego é considerado sazonal pelo IBGE. CPI do INSS ameaça governo Lula. Assessores presidenciais temem a instalação de uma CPI do INSS, que poderia prejudicar ainda mais a imagem do presidente Lula. A demora na reação do ministro da Previdência, Carlos Lupe, ao caso de fraudes no INSS, agravou a situação. A oposição já possui assinaturas suficientes para protocolar o pedido de CPI. E a situação no Congresso é desfavorável ao governo, aumentando a probabilidade de sua aprovação. Prisão de empresário em operação antidrogas. O empresário Rodrigo Morgado, dono da Quadri Contabilidade, foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Narcovela, que combate o tráfico internacional de drogas. Morgado, conhecido por um incidente em que retirou um carro sorteado de uma funcionária, teve sua mansão e veículos de luxo, uma Ferrari e uma Lamborghini, apreendidos. A operação, com apoio da DEA, resultou em 24 prisões e apreensões em diversos locais. Morgado nega as acusações. Gaga x Madonna, uma rivalidade pop. Lady Gaga e Madonna, ambas ítalo-americanas, compartilham trajetórias musicais similares. Música dançante, shows teatrais, figurinos extravagantes e controvérsias. Gaga cita Madonna como inspiração, mas a relação evoluiu para uma rivalidade, simbolizada por performances de Madonna onde insinuava que Gaga a copiava, destacando sua superioridade e pioneirismo na indústria. Segurança Pública. União X Estados. Pesquisa Quaest revela aprovação maior aos governadores, 36%, que ao governo federal, 25%. Em relação à segurança pública, 70% consideram a violência um problema nacional, demandando ação federal mais efetiva. Apesar da resistência dos governadores, 85% dos entrevistados querem ação conjunta entre União e Estados. A pesquisa aponta a fragilidade do judiciário e da legislação como o principal gargalo na segurança pública, tema que deve ser crucial nas eleições de 2026. Reação negativa à camisa vermelha. Um levantamento da Quaest mostrou que a ideia de uma camisa vermelha para a seleção brasileira
gerou 24 milhões de menções nas redes sociais entre 28 e 29 de abril, com reações majoritariamente negativas. A repercussão, que começou na segunda-feira à tarde, atingiu o pico na terça à noite e, segundo a Andréia Sadi, tomou ares de briga política. CPI do INSS é prioridade da oposição. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, afirmou que a prioridade número 1 da bancada é a criação de uma CPI para investigar fraudes no INSS. A questão foi discutida com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que afirmou analisar as CPIs maduras para abertura, podendo ser até 5. TCU analisa recursos do INSS. O TCU irá analisar recursos do INSS e entidades contra auditoria sobre suspeitas de desvios em descontos associativos. A análise foi pautada e despautada diversas vezes, mas agora será realizada. Farra do INSS. PF investiga fraude bilionária. A Polícia Federal, PF, investiga um esquema de descontos ilegais, chamado de farra do INSS, que lesou aposentados e pensionistas. A operação, baseada em relatório da PF que cita o termo 18 vezes, resultou em 211 mandados de busca e apreensão. A investigação foca em entidades associativas com contratos com o INSS e aponta Antônio Carlos Camilo Antunes como figura central. A análise das provas apreendidas, incluindo joias e carros de luxo, deve levar tempo. CCJ nega recurso e caça Braga. A CCJ da Câmara rejeitou o recurso de Glauber Braga contra a recomendação de cassação de seu mandato por agressão a um membro do MBL. O relator afirmou que a CCJ só avalia o rito, não a pena, e que a decisão não se baseou em política. O caso segue para o plenário da Câmara em cerca de 60 dias, para a votação que definirá uma jurisprudência para casos de agressão no Congresso. Encontro de cães, gigante e anão. Aciuauapel, 9,14 centímetros. E o dog alemão Reg, 1,007 metro. Se encontraram em Idaho, Iowa, em uma reunião inusitada organizada pelo Guinness World Records. Apesar da grande diferença de altura, os cães brincaram amigavelmente. Sol em detalhes sem precedentes. O telescópio solar Daniel K. Inouye, utilizando seu novo filtro tunável visível, capturou imagens detalhadas da superfície do Sol, revelando estruturas de 10 km por pixel. As imagens mostram manchas solares, regiões de intensa atividade magnética que podem gerar flares solares e ejeções de massa coronal, CMES, impactando a tecnologia na Terra. Com o Sol no pico de seu ciclo de 11 anos de atividade magnética máximo solar, essas imagens são cruciais para entender e prever o clima espacial. O telescópio, localizado em Maui, ainda está em fase de testes, com o filtro totalmente operacional previsto para 2026. Bolsas americanas recuam após contração. As bolsas de valores do EUA caíram após a divulgação de dados que apontam para uma contração da economia americana no primeiro trimestre. Apesar disso,
A valorização de papéis ligados a juros pode continuar, impulsionada por tendências globais. Paralelamente, o filho do presidente do ZEUA defendeu a tecnologia blockchain, criticando o sistema bancário tradicional. BTG vence leilão em Paranaguá. O BTG Pactual Commodities venceu o leilão do arrendamento da área portuária PAR-14 em Paranaguá, oferecendo R$225 milhões. A ICTSI Américas B.V. também participou do leilão, mas foi superada pelo BTG. Em outro leilão, o consórcio ALDC, Louis Dreyfus Company e Amage, venceu um lote por R$219 milhões.